utiliza a linguagem da música para dirigir seus espetáculos. Eu converso hoje com o diretor artístico Jefferson Bittencourt. O Palavra Aberta já está no ar. Ô Jefferson, quando você escolheu o curso de música como formação, como graduação, o que você esperava disso? Olha, na verdade, eu já gostava de música, eu tocava violão, né? Então eu queria, era mais a prática, na verdade, né? Eu acho que todo mundo que vai fazer música pensa a coisa da instrumentação, já está tocando, quer desenvolver e tal, né? Mas tem todo um lado teórico que muitos ainda não conhecem, né? Em termos musicais, assim. E claro, a universidade dá isso bem, assim, né? Mas a ideia, na verdade, era poder desenvolver outras linguagens. Aliás, conhecer em primeiro lugar, né? Porque eu não conhecia outras linguagens de música, né? Outros períodos da história também. Então eu falei, não, então eu quero entrar... Na verdade eu fiz vestibular para jornalismo e para música, os dois ao mesmo tempo, porque eu queria ser escritor. Na verdade, na época eu estava mais tendencioso a querer continuar a fazer jornalismo mesmo, né? A querer escrever e tal. Mas aí eu não passei para jornalismo, passei para música. Eu falei, vou começar a fazer música para ver como é que é e tal, né? A gente, né, na adolescência a gente está sempre ainda um pouco em dúvida e tal. Aí eu falei, não, então eu vou partir para música e vou ver como é que é. E aí, Aí seguiu. E é muito difícil nessa época, com 17, 18 anos, decidir o que vai querer fazer. Mas dali você foi para o mundo do teatro. Isso foi imediato? Como é que começou tudo isso? Na terceira fase, na verdade, eu comecei a fazer trilha sonora para teatro. Eu fui convidado a fazer uma trilha sonora, porque dentro da universidade tem as montagens, né, de teatro, das peças de teatro. E eu me aventurei, quando me convidaram a fazer uma trilha sonora para um espetáculo de teatro, de montagem, falei, por que não? Eu tocava flauta doce na época, quer dizer, já estava começando a aprender a tocar flauta melhor, o violão e tal. E aí eu fiz uma primeira trilha sonora, né, para um espetáculo, e aí foi seguido, assim, vários outros montagens. Foi ali o primeiro contato com o teatro? Primeiro contato, primeira vez que eu vi a ideia da encenação, atores, diretor, processo de ensaio, né? E era trilha sonora ao vivo, então eu tocava, né? Eu nem gravado, eu tocava na cena mesmo e tal. Era muito divertido, assim, né? E aí eu comecei a ser chamado para outras montagens, dentro da própria universidade, na verdade. Mas sempre fazendo as trilhas? Trilhas sonoras. Do teatro? Ou tocando, ou compondo, né? Na maioria das vezes tocando ao vivo, para te falar a verdade. E ali tocando flauta? Tocando flauta, às vezes violão também, né? Porque é um instrumento que eu já dominava um pouco. E aí eu fui começando a conhecer esse universo teatral, né? Que é essa coisa da junção da música com a cena, né? A ideia da direção também na cena, né? E foram, acho que assim, umas 8 trilhas sonoras de espetáculos, assim, em seguida, um convite depois do outro, né? E acompanhando toda essa produção, tudo que acontecia, o envolvimento? Tudo. E aí foi onde é que eu acho que eu me aproximei e comecei a gostar da ideia de fazer teatro, né? Que aí foi o salto que teve, assim. E aí, mais ou menos lá por volta de 2000, 2001, na verdade eu fui convidado para trabalhar como ator numa companhia, que é a Experiência Subterrânea, que é uma companhia aqui de Florianópolis. Trabalhei durante um ano como ator, fazendo trilha, trabalhando como ator. Aí como é que foi esse período de ator? Foi muito interessante. O diretor é um cara muito bacana, que é o André Carreira, e passou muita coisa, muita experiência, assim, mas eu particularmente vi que eu estava um pouco no lugar errado, assim, pelo menos para mim, na época, eu me sentia muito incômodo. Não assim. É a minha praia. Eu queria fazer teatro, abrir a porta errada, sabe aquela coisa assim? Então, eu pensei, o que está errado, né? Logo quando eu saí da Experiência Subterrânea, na época tinha um grupo de atores que a gente tinha um dramaturgo junto, e aí ele tinha um texto que ele queria montar, que era em cima da obra do Kafka, e eu gostava muito do Kafka também, a gente já tinha lido muita coisa e tal, e aí, era um grupo e a gente se juntou e eles falaram, você quer dirigir? Me deram a bola da vez, sabe quando você está esperando que alguém fale, né? Você quer dirigir? Eu falei, topo, não tem problema. E aí a gente começou o processo de ensaio, que foi o F, né? Que foi o meu primeiro espetáculo da companhia que eu tenho hoje, que é a Persona, a companhia de teatro. E na verdade a companhia nasceu dessa junção para fazer esse espetáculo, né? E assim, 4 meses depois estava estreando o espetáculo com a direção minha. Então foi tudo meio por acaso, mas foi muito bom, né? Porque começou com a faculdade de música, a música te levou ao teatro e o próprio teatro te levou à direção. Foi assim, nessa ordem? Isso, vamos pensar, se for, né, fazer um esquema, né, uma coisa esquemática, seria um pouco isso, porque hoje, na verdade, todo o meu trabalho é fundamentado a partir da música, inclusive o meu trabalho de direção no teatro continua sendo a partir da música, né? Sim, então todos os teus espetáculos envolvem música. Sim. Eu diria até que não é bem música, envolve musicalidade,
que é uma coisa, é um conceito mais amplo, assim, sabe? Onde a gente tem uma coisa assim, que às vezes não necessariamente uma cena que tem trilha sonora, mas ela tem um tipo de movimento, um tipo de fala, de entonação, de velocidade das coisas que é musical. Entende? Quer dizer, uma coreografia no corpo, por exemplo, que tem uma certa musicalidade, né? Porque aí com música você vai lidar com tempo, com ritmo, com andamento, né? Com melodia. Então tudo isso é possível você fazer num corpo, no caso, né? No caso do teatro, né? Numa coreografia também. Então a música ela serve como base de linguagem mesmo para a minha direção. Isso tudo me passa muita tranquilidade, né? Porque sempre a ideia do diretor é uma coisa que passa assim para o leigo, que ele é agressivo, que ele, em alguns momentos, mesmo que a cena seja agressiva, eu acho que tu passa essa calma. Isso funciona bem na direção? Funciona. Na verdade, assim, eu acho que é uma característica minha, né? Porque isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas, assim, eu costumo trabalhar como tema nos meus espetáculos coisas bem pesadas, fortes dramaticamente. E geralmente são drama, eu não trabalho com comédia, é muito difícil. Eu não tenho domínio da linguagem da comédia. Acho que tenho mais domínio da linguagem do drama. E são coisas fortes. E para quem me conhece, você fala, meu Deus, mas você é tão calmo, tão tranquilo, faz essas coisas fortes, essas tragédias, né? E tal. Mas eu acho que é um pouco isso. Na verdade, o meu jeito de dirigir, de falar e tal, é mais pedagógico. Eu prefiro mais a pedagogia propriamente dita, quer dizer, tentar achar qual é o momento certo, qual é o lugar certo. Quando você trabalha com ator, é muito pedagogia, né? Você tem que entender quem é aquela pessoa, o que ela está fazendo e tal. E depois do intervalo, a gente vai ficar sabendo um pouco mais sobre outros universos que o Jefferson Bittencourt transita no mundo da arte. Até já! E voltando à nossa conversa com o Jefferson Bittencourt sobre direção artística. Quando fala direção artística, pode ser vários universos, né? Pode ser o cinema, pode ser a TV, pode ser música e também pode ser o teatro, né? E para envolver música, é preciso saber tocar instrumento musical? Olha, no meu caso, eu trabalho a direção nessas três áreas, transito, né, entre teatro, entre música e cinema. Tenho como base a música para a construção nas outras linguagens, quer dizer, quando eu vou dirigir um curta-metragem, uso a música para me ajudar na direção na cena, como para o teatro a mesma coisa. Quando fala no cinema, usa a música, procura alguma trilha, alguma coisa assim? Também, não, às vezes até no trabalho do próprio ator. Por exemplo, no movimento de câmera, você tem uma musicalidade que é um tempo, que, por exemplo, se tem uma trilha, que geralmente eu componho a trilha, então aí eu falo para o diretor de fotografia, eu quero que esse movimento de câmera acompanhe essa trilha sonora. Então ele já vai entender pela música que eu compus o movimento de câmera que precisa ter. Isso seria uma ideia, né? Uma ideia de diálogo possível, né? E isso precisa muita sensibilidade. Precisa desenvolver isso, né? É quase uma técnica mesmo, né? De você desenvolver audição para isso, né? Você poder desenvolver um jeito de ver as coisas a partir do som, por exemplo, né? A partir do discurso dos sons, né? Já na música, como no meu grupo de música, no caso do Cantos Firmos, eu canto e, claro, os cantores, né, trabalham comigo também, então eu dirijo, mas estou dentro do grupo cantando. Tá, então além desse grupo de teatro, tem um outro grupo de música daí? Sim, eu tenho um grupo de música, que é um grupo bem específico, que trabalha com música que vai mais ou menos de 1100 a 1600, que é o Cantos Firmos, que seria a música da Idade Média, do Renascimento e o início do período Barroco, mais ou menos, né? São quase 550 anos de música, mais ou menos, que a gente tem como repertório. É enorme, é muita coisa de material, né?
quando fala em música de época e música atual, e partindo do teu trabalho da música, é preciso de autorização para usar essas músicas nos teus espetáculos? No caso do Cantos Firmos, a gente, como é da Idade Média, Renascimento e início do período barroco, tudo isso é domínio público, né? Porque o domínio público tem aquele período de 70 anos depois da morte do compositor ou do autor, no caso de textos, né? 70 anos mais um, ele vira domínio público, depois, no caso de texto, você começa a passar para a questão da tradução. Então, quando eu faço teatro, geralmente, se tem um autor, né? Como eu estou para estrear um espetáculo novo agora, que é o Otelo, do Shakespeare. Então, Shakespeare já é domínio público, mas a gente partiu de uma tradutora, né, de uma mulher que traduziu do inglês para o português. Então, a gente entrou em contato com ela para pedir autorização para ela. Podemos usar a sua tradução para poder encenar? Ela, ok, sem problemas. Você também é professor? Sim, eu tenho uma escola no Balneário do Estreito, em Florianópolis, que é a Camarim Escola de Arte. Lá é um espaço onde a gente ensaia e lá é um espaço pedagógico também. Quer dizer, as pessoas que trabalham nesses grupos também dão aula lá. Então, ministram cursos tanto de música quanto de teatro. Tem muito envolvimento, né? E os teus espetáculos já viajaram? Conta um pouquinho dessa história de viagem, premiação, viagem para o exterior. Sim. Dentro do repertório da Persona, A Galinha Degolada, que foi meu último trabalho, né, que estreou em 2008, é uma parceria com o Teatro em Trâmite, que é um outro grupo de teatro aqui de Florianópolis, né? Esse foi o espetáculo que mais a gente se apresentou. Assim. Os outros eu também viajei bastante, mas esse foi o que conseguiu mais envergadura em termos de apresentação, né? Que a gente fez um projeto do Sesc, que é o Palco Giratório, então a gente fez o Brasil inteiro, a gente foi para a Argentina, a gente foi para o Festival Internacional de Teatro Latino-Americano em Londres, em 2011. Ô, Jefferson, como é que tu busca todo esse aprendizado? Olha, tem muito de autodidatismo mesmo, assim, eu tenho tenho autores, filósofos, pensadores, que eu fui, né, conhecendo durante esse período de estudo com teatro, com cinema, com música, né? É óbvio que, assim, você enquanto artista, você tem que cuidar de duas coisas. Uma é a linguagem que você trata, quer dizer, como fazer música, como fazer teatro, e aquela coisa o que você quer dizer enquanto artista, né? Quer dizer, qual é a tua contribuição, né, para o mundo das artes? Ah, ok, legal, você sabe fazer teatro, sabe fazer música, tá, mas você, como ser humano, o que você está querendo contribuir? Ô, Jefferson, nesse universo da música que tu és envolvido e que tem todo esse processo de sensibilidade, você aprendeu a tocar a flauta, o violão e também um instrumento muito diferente que muita gente não conhece, que é o alaúde, né? Como é que funcionou isso? Aprendeu sozinho a tocar? Sim, na verdade, a coisa do alaúde foi autodidatismo mesmo, porque para praticar mesmo. E aqui em Santa Catarina tem bastante gente que toca? Não. Tá, então onde você comprou o instrumento? Como foi? Eu comprei de um alaudista, na verdade, ele é de Curitiba, que é o Roger, um grande amigo meu, na verdade, e ele ia comprar um outro para ele, né? Eu toco alaúde para acompanhar o meu grupo, né? Não sou concertista. Teu grupo num espetáculo, então? Sim, eu acompanho o Cantos Firmos, na verdade, né? Porque era justamente esse instrumento, né? Esse aqui é uma cópia de um instrumento de época, na verdade, é de 1640, uma cópia de um instrumento de 1640. E nesse Tem a facilidade de quem toca violão tocar alaúde? É bem diferente. Ajuda na questão física se você já tem um trato com os dedos e tal, né? Você não vai sentir tanto. Mas a técnica em si, o jeito de tocar é bem diferente. E o som é diferente? Mostra um pouquinho só. O som é um pouquinho diferente. É lindo, né? Olha, então só tenho que te dar parabéns por esse trabalho e pela contribuição com a arte de Santa Catarina aqui para o Brasil e para o mundo. Prazer Obrigado. te conhecer. Obrigado. Tudo de bom, sucesso. Obrigado. Addio Florida bella, il cor piagato nel mio partir ti lascio e porto